Fala, meus queridos amados do Machia, fala religioso, sou eu, Alonso Cunha. Assista esse vídeo até o final. Se gostar, curta, compartilhe ao máximo que puder, deixe aqui o seu comentário e me siga para mais vídeos como esse. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse... Agora é a fala de Cristo, do próprio Cristo, na noite a qual ele foi traído. É a mesma fala de Cristo descrito lá em Lucas 22, versículo 19. Também em Mateus capítulo 26. É a mesma fala. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Presta atenção. Versículo 25. Paulo continua. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo... Jesus agora fala, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Presta atenção que esta fala de Jesus é antes da sua morte. E Jesus não estava falando para a igreja, Jesus estava falando num contexto judaico para os seus 12 apóstolos, como está descrito em Lucas capítulo 22, versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Versículo 15, e disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Eu quero que você compreenda que o que Jesus fez em cumprimento da lei de Moisés, o próprio apóstolo Paulo descreve na carta aos Gálatas capítulo 4, versículo 4, dizendo o seguinte, pois vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que é isso? Ele estava em submissão à lei. Ele veio cumprir. O próprio Jesus descreve em Mateus 5, 17 e 18 que ele não veio tirar, ele não veio anular, pelo contrário, ele veio cumprir toda a lei. Mateus 5, 17 e 18. Em Romanos capítulo 10, versículo 4 está escrito que Cristo, o Machia, ele cumpriu toda a lei, ele é o cumprimento da lei. Logo entendemos que estando Cristo lá naquele contexto da primeira aliança, a lei de Moisés, a aliança que Deus fez através de Moisés com a nação de Israel e não a igreja. Aprenda uma coisa, você tem que saber o que foi a primeira aliança, a lei de Moisés, que foi dada a Israel, e o que é o Novo Testamento, que começa após a morte de Cristo. O que Cristo fez em vida foi em cumprimento da lei de Moisés. Portanto, em Lucas 22, versículo 1 está escrito, estava pois perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Versículo 7 e 8 de Lucas 22, chegou porém o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Então, amados e queridos irmãos, Jesus, ele não estava inventando e nem inventou uma nova doutrina, até porque esse termo Santa Ceia não existe nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Foi inventado não somente o termo Santa Ceia, como este culto místico e pagão chamado Santa Ceia. Jesus não determinou que a igreja fizesse, mas ele disse aos seus apóstolos, os 12 representantes das tribos de Israel, até porque se este ritual, esta celebração da Páscoa e dos pães ázimos, se fosse uma ordenança para a igreja, com certeza ali era para estar todos os discípulos de Jesus, mas não estavam apenas os 12 apóstolos. A mãe de Jesus não se encontrava, até porque lá em Êxodo 12, versículo 43 diz o seguinte, que nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa e muito menos das festas dos pães ázimos se não fosse circuncidado. Portanto, o que Jesus fez em vida foi em cumprimento à lei de Moisés. E Paulo pega a fala de Jesus dizendo, tomai, comei, fazei isto em memória de mim. No versículo 25, tomai, bebei, fazei isto em memória de mim, porque Paulo quer aplicar algo muito forte para que você desperte. Saia desse sistema podre religioso que está te enganando, porque a Santa Ceia só serve para te prender dentro do sistema. No Novo Testamento não existe rituais, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. O que nos salva é o sacrifício através do seu sangue. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
Amém? No versículo 26, Paulo diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. A pergunta é: Jesus disse antes de morrer para os apóstolos, 3 dias e 3 noites depois, ele voltou ou não voltou? Com certeza ele voltou, porque se ele não tivesse voltado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Portanto, todas as vezes que vocês comerdes este pão e beberdes este cálice, indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, vocês estão anunciando que Cristo ressurreto não ressuscitou e que está morto. Fuja desse engano religioso. Santa Ceia é um culto místico e pagão criado pelo sistema podre religioso para te prender, te alienar e deturpar as Escrituras. Que Deus te abençoe, comente e compartilhe.